Olá, como vai sua alma? Como está teu coração? Como é que vai a cabeça? Seja bem-vindo a mais um Cada Luta é uma Bênção, nosso podcast onde a ideia central é trazer através de empatia, encorajamento e espiritualidade boas mensagens, né, que possam levar as pessoas a não desistir dos seus sonhos, das suas vidas, dos seus casamentos, né, dos seus empreendimentos. Então é interessante que hoje o nosso convidado aqui é um empreendedor, é alguém conhecido, mas pode ficar tranquilo, né, que não, né, que o assunto vai envolver também família, né, vai envolver outros ambientes, e também com certeza, né, a parte da empresa, né, dele. E aí, Alexandre, como é que tá para hoje? Estamos aí com uma boa expectativa, né, com o Rodrigo. Acabei falando o nome aí do entrevistado. E acho que é isso, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, né, a gente fala de talvez um tripé aí que a gente pensa de fé, família e empresa, né? E acho que o grande desafio, principalmente num mundo que está muito disputado, muita corrida pelo sucesso, muitas vezes significa abrir mão de família, abrir mão de tempo, abrir mão de saúde, tudo para conseguir alguma coisa que a gente às vezes nem questiona se realmente é isso aí que a gente quer mesmo, né? Então, muito assim empolgado com essa ideia de conversar contigo sobre isso, né, e ver as tuas ideias, teus conceitos, teus insights sobre essa. Mas antes de passar aqui para o nosso convidado, né, quero convidar todo mundo aí que ainda não se inscreveu, né, se inscrever no canal. Achei muito interessante assim que durante, né, esse período que a gente começou a gravar, algumas pessoas foram muito motivadas, né, foi inspirador algum trecho, uma conversa que a gente teve aqui, e eu perguntei se era inscrito, disse que não, né, então te inscreve aí, né, não precisa dar o like ainda, né, espera gostar do que vai acontecer, e é muito especial, né, muito especial o que vai acontecer aqui, porque eu acho que a nossa história, né, já vem de quase 20 anos. Longa data. Então, é interessante que a gente vai conversar aí. Eu vi na tua história, né, vi na tua vida toda a superação, né, vi as tuas lutas, vi, né, desde a adolescência, né, vi ali tu te formando, vi tu lançando teus negócios, né, vi, né, o quanto que tu prosperou. Então, eu gostaria que tu te apresentasse aí, né, falasse teu nome, né, se tu é casado, se tem filhos, o nome da tua empresa. Te apresenta aí pra gente. Então, boa noite, galera. Meu nome é Rodrigo. Eu tenho uma empresa de software jurídico, então a gente trabalha especialmente para os advogados, né, ajudando eles a fazer a gestão dos seus negócios, né, aumentar a sua produtividade, principalmente, né, nessa era que a gente tem que entregar mais e tudo. Então a gente trabalha muito com isso, especificamente. Sou casado. Tenho 2 maravilhosos filhos, assim como uma maravilhosa esposa, né? Não tenho o que dizer. Uma bênção na minha vida. E é um filme que passa na cabeça, porque realmente é história, não é? A gente se conhece bastante tempo, tu começa a contar, começa a lembrar de cada etapa. A gente estava no aquecimento do podcast antes e a gente lembrou de muita coisa boa que aconteceu entre a gente. Mas quando a gente olha para esse viés de que cada luta é uma bênção, a gente olha de um jeito mais interessante, né, para a nossa história, porque, como eu tenho falado aqui, né, se a nossa vida, estava falando bastante de seriado ali antes, né, se a nossa vida, né, fosse um seriado, a gente pudesse tirar alguns episódios, a gente escolheria tirar alguns, né, mas esses episódios que foram mais difíceis, pode ser que tenham sido aqueles mais importantes para a construção de quem nós somos, né. Então eu queria que você faça um pouco, né, um pouco mais sobre a tua empresa, sobre o teu negócio, como que foi o início, né, aonde que em algum momento tu pensou assim, não, eu realmente sou empreendedor e eu vou ter que fazer esse negócio dar certo, né? Conta para nós um pouco do início da Ilix, conta para nós alguma história assim, de coisas que tu vivencia durante o teu dia lá. Bom, eu sempre fui muito resumido, né, vou procurar fazer uma história, mas a história vem bem lá de trás, né, eu acho que a família contribui muito, por óbvio, né, dentro de tudo que aconteceu na minha vida até hoje. Quem mais incentivou o empreendedorismo sempre foi meu avô, né? Meu avô, parte de pai. Todos os meus avós já estão falecidos. A última foi ano passado. E o que aconteceu na história foi o seguinte. Então, eu venho de uma família que tem trabalhadores pelo lado da parte da mãe e tem empreendedores pelo lado da parte do pai, né? E daí o vô
desde a história dele lá, que era um cara que vinha de charrete, resolvia seus problemas, vendia suas coisas, enfim. Comprou um terreno lá na Vila Jardim lá e teve que fugir de casa para não apanhar. Porque a mãe dele queria dar uma surra nele, que não era para ele ter comprado, né? Hoje é um belo patrimônio ali que sustenta, né, parte da família. E aí, desde que eu comecei, né, na informática, na época era informática, agora nem fala, agora é tecnologia, né, high-tech, TI, né, data control, né, toda essa história. Eu fiz um curso de internet. Olha aí, ó. 96, eu acho. Pra quem lembra, né? Né? E a história vai girando. E aí, o vô sempre falava, você tem que trabalhar com TI e tudo mais e tal. E eu falava assim, nada a ver, isso aí é coisa de nerd. Minha tia também falava assim. Minha tia profetizou um negócio na minha vida sem saber. Olha só que doido, né? Então tudo vai se concatenando com uma história que é gigante, né? Eu era adolescente, né? E eu nem sabia ligar um computador. A recém tava saindo, acho que, sei lá, os Windows 95 da vida. Colorido e aquela coisa toda. Pentium 100. Cara, eu não tinha computador em casa, né? E computador era um artigo caro, né? Artigo de luxo. Exatamente, né? Daí, sei lá, minha mãe conseguiu um computador lá com umas letrinhas verde, né? Terminalzinho, eu nem sabia mexer naquilo, fuçava lá, você sabia o que estava acontecendo. E daí eu cheguei pro meu avô, minha mãe não podia pagar um curso, falei, preciso conseguir um estágio, né? Vou começar a trabalhar, segundo grau. Quero trabalhar, quero fazer alguma coisa, falei, poxa, quem é que pode patrocinar um curso, né? Daí, mas quem podia patrocinar era só o vô, né? O vô empreendedor aqui, foi açougueiro, teve restaurante, aquela coisa toda. Beleza. E aí eu fui lá, vô, olha só, quem sabe aí, se puder pagar um curso de informática, quero trabalhar e tudo mais. E o vô não era muito de ficar bancando nada, né? Bancava comigo. Não, meu vô foi, assim, ó, meu pai, assim, sabe? Na minha história. Então, eu tive 2 pais, né? E aí, o vô, quer mesmo? Não, cara, eu quero trabalhar e tal. Então, tá bom. Então, vamos lá. Daí, Daí, eu comecei a fazer esses cursos de Windows, Word, Excel, na época, né? Axis. E eu comecei a fazer aquilo e eu achei aquilo muito fácil. Né? Mas na época já era Windows 98, nem era mais 95. Era 98. E eu, mas isso aqui é muito fácil. Né? E eu comecei a encontrar alguma coisa que eu achei legal, né? E, cara... Começou a fazer sentido. Eu aprendi, foi até o Windows, o Word, Excel. Do Excel tinha o Axis, que hoje em dia eu acho que já aposentaram, deve ter algum maluco, sempre tem, né? Que ainda usa esse tipo de coisa. E daí foi até o Axis. E aí eu perguntei no curso, cara, tem mais alguma coisa aí? Na época era a QI, tava começando aqui em Porto Alegre. A QI, eu acho que era só Gravataí, né? E aí, não, tem, nós vamos abrir um curso técnico aqui e tal. Tá bom. De novo não vou, né? Ô, vô, olha só. Será que, né? Puta, o vô fez um bom investimento, né? Fez um bom, mas ele sempre foi incentivador. Ele faleceu. Já faleceu, né? Mas ele chegou a ver o tamanho da Helix antes dele falecer ou não? Não, já tinha começado. Deixa eu ver se tinha começado. Deixa eu pensar. Não, cara, eu não tinha começado ainda, eu acho. Não tinha começado. Não tinha começado. Pô, vamos honrar aí a memória. Não tinha começado. Se teu avô estivesse hoje aqui com a gente, né? Ele ia poder ver que deu certo. Nossa, total. Deu certo. E aí, eu cheguei no vô e tal. Vamos lá. Daí ele, tá bom, vou pagar, tu tá fazendo, tirava boas notas, tirava 10 em tudo, nas provinhas e tudo. Beleza, vamos lá. Vamos seguir Mas enfim, o insight pontual foi o seguinte. Cara, é uma memória tão absurda. Eu tenho poucas memórias da minha infância, mas essa é uma memória que eu tenho assim, ó. Eu lembro como se fosse ontem, ou agora, nesse momento. Eu tava no meio da sala e tava dando assim, tipo, ali tá ali a TV, ó. E daí a TV passando um jornal, era de manhã, passando um jornal qualquer aí, sei lá, acho que Rede Globo da vida. E falando o quê? Que o INSS tava falido. Se eu tinha 8 anos. Ele ainda tá falido até hoje, né? Tá quebrado, só pior. E aí... E daí eu tava segurando uma pastinha. Cara, eu olhei pra aquela TV e eu disse assim, aí eu profetizei na minha vida, eu falei, eu não vou depender desse negócio. Sim. 8 anos. Eu falei, eu nunca vou depender desse negócio. Assim. E por isso que eu falei, me remeteu numa memória absurda, assim, sabe? Então, mas eu sempre gostei de trabalho, sempre foi essa coisa. Mas vamos lá. Então, entrei no curso técnico, comecei a história toda e vamos ver onde é que a gente vai parar, que vai ligar onde estamos agora. Peguei um estágio primeiro eu consegui fiz um curso de digitação ainda não era mais datilografia, era digitação, né?
No segundo grau, velho. No segundo grau, fiz um curso de digitação. Falei, baratinho lá. Falei, mãe, tem aí, sei lá, era 40 pila. Tem aí, eu fazer um curso. Fazia nada de tarde, estudava de manhã. Tem, vai lá fazer o curso. Tá bom. Não, era muita gente que ia fazer e tudo. Moral da história, peguei lá de digitador do Jardim de Infância, no Colégio Farroupilha. Então, eu tinha esse estágio de tarde e de manhã eu tinha um outro estágio que eu consegui por causa de um membro da igreja. Comecei a trabalhar lá e tudo, me desenvolvi, fiz uma animação em Flash, simplesmente caiu no meu colo, faça uma animação em Flash. Como assim? Não, vai ter um evento lá em Gramado. Olha só, um cara que tá saindo da adolescência. Vai acontecer um evento em Gramado, que tem todo ano, tá, blá, blá, blá. Tá, beleza. Essa história eu já conheço, então eu sei quanto que esses desafios que vêm de forma espontânea, eles são importantes. É doido? Pro nosso destino, né? E muitas vezes as pessoas recusam, eu travei, eu não disse que não ia fazer também, né, porque, tem que trabalhar aqui, daí o cara daqui a pouco vai me mandar embora, né. Mas daí aconteceu, foi demais, assim, porque eu vi meu trabalho num telão gigante naquela época, assim, mal tinha TV, né, grande. Eu fiquei muito emocionado, né, um evento daquele tamanho, a abertura é uma apresentação que eu fiz, assim, fiquei, extasiado, assim, né. Não levou muito tempo, encontrei lá um lugar, e aí eu fui, né? E aí ele me fez pergunta, eu expliquei, faça estágio, faça assim, faça assado e tal. E a famosa vaga de suporte com auxílio em programação, né? Eu sei que vão me botar no suporte, mas vai que ali eu consigo fazer alguma coisa, né? Tá bom. Daí bolsa, 6 horas, tá? Então eu tinha 500 numa, mais, se não me engano, 300 na outra, R$800. Tinha que pagar minha faculdade, que eu gastava 700 e pouco, mais do que comer, era conta zerada todo mês, né? Só ficava trocando dinheiro com a mão das pessoas, a loucura, tá. Bolsa auxílio, 300 pila. E eu, e agora? Né? Doeu assim, né? Daí eu cheguei, perguntei pra minha mãe, aí começa as doideiras, né? Perguntei pra minha mãe, e a minha mãe sempre foi uma incentivadora total, assim. A minha mãe era tu tem que tirar 10, tu tem que ser o melhor, vai lá, te puxa, entrega, se ela puder ajudar, ela ajuda, ela faz, tem que fazer. Beleza. E o pai, ele era mais de boa, ele falou, passa na média, mas passa e tá resolvido, tá tudo certo. Beleza. E aí eu perguntei pra mãe, mãe, olha só, tem os 2 estágios, sabe, e tal, e apareceu essa oportunidade aqui. E foi muito louco que quando eu fiz a entrevista do cara, o cara não falou que eu estava contratado. Eu saí de lá, cara, sabe aquela coisa sensitiva? Eu saí de lá, me rindo sozinho, esse cara vai me chamar. E dito e feito, ele me chamou. Eu acho que eu tinha atravessado ali, indo pra Protásio, que era no início da Juí, na subida da Loma, no final da rua ali, ele já tava me ligando. A intuição já tinha... Cara, ele vai me chamar. E eu feliz da vida, né? Mas daí depois eu vou dar uma resposta. E eu, mãe, olha só, o que tu acha, né? 800 para 300, e aí, mas aqui eu tenho chance de ir pra frente, aí nos outros eu não tenho. Daí ali foi meio divisor de águas, né? E ali ela assim, não, olha só, jamais trocaria isso. Eu jamais deixaria de ganhar os 800 pros 300. Deu, beleza. Ok. Daí fui pro meu avô, né? Ô vô, que o vô era o mentor, né? O que tu acha? Dele assim, onde é que tu acha que tu vai mais longe? Eu falei, onde eu tô não vai ser, né? Porque não tinha como, ali o limite era claro. Tá, deu beleza. Escolhi, tomei a decisão de ganhar menos, eu falei, daí claro, precisava também de ajuda, né? Ô vô, se precisar, tu me ajuda? Acreditava que eu tinha que falar, né? Passo pra trás pra... Às vezes... Pra 2 pra frente, né? Pra dar tração, né? Vô, se precisar, tu me ajuda? Graças a Deus tinha ele, tem gente que a gente sabe que não tem, né? Tem vida mais difícil. Tô vendo como é importante, né? A gente ter essa sensibilidade e olhar para a família, né? Tanto para aqueles que precisam de um apoio, né? Seja financeiro, seja uma palavra, né? Um conselho, né? Como isso é importante, né? A gente está disposto a abrir, né? As nossas dificuldades. Porque às vezes quando a gente abre as nossas dificuldades, a tendência é que pode ser que a gente até desista de sonhos, né? E também a nossa falta de empatia, às vezes, não permite que a gente veja alguém que está perto e que está precisando, às vezes, não é tanto dinheiro para a pessoa, não é tanto tempo, não é? Mas é aquele momento ali, poxa, ouve, vê o que eu posso servir, e como tá bonito ver que teve uma família aí que deu
é um apoio muito bonito, né? Não, com certeza. Longe de história de família perfeita, né? Porque é muito longe disso, mas o que importa são as pessoas que acabam te impulsionando, né? Uma mãe, um pai, um tio, um avô, né? E também tô achando interessante, provavelmente a gente acaba falando muito da copa da árvore dos frutos, né? É verdade. A gente acaba não falando muito sobre as raízes, né? Diz que demora mais ou menos uns 20 anos, né? Para a copa ficar do mesmo tamanho da raiz, né? Então, às vezes, a gente está muito interessado só nos frutos, naquilo que aconteceu, mas a gente não sabe quanto tempo, né, teve que trabalhar por baixo da terra, né? Então, tô gostando muito também, né? Eu não conhecia essa parte. Eu falei, tu não conhece? Essa aí tu não sabia. Mesmo convivendo, né? Olha que loucura, a gente está convivendo com uma pessoa, está muito perto, e tu não conhece os desafios que a pessoa está tendo. Então, né, como eu falei no início aqui, o podcast também é para isso, né, Alexandre? Essa parte da empatia, né? As oportunidades, né, elas aparecem para a gente, mas sempre a gente tem que tentar transbordar, né? A gente tem que ver o que a gente está ganhando, o que a gente pode, né, trazer para o outro, o que o próximo aí tem necessidade. Nesse meio tempo, né, a gente vai falando e vai trazendo as memórias, né? Nesse meio tempo, uma história até que estava trazendo na minha célula, né? Lá em casa, agora recentemente, falando sobre finanças, né? Eu falei, pô, nesse meio tempo aí que eu trabalhava, e até que fazia os bicos lá com os negócios de festa infantil, né? Eu falei, pá, naquela época não era nem um dizimista, né? Porque o pessoal fica com vergonha de falar, e com suas limitações, igreja isso, até esses tempos. Agora, bem recente, meu pai, tu viu história de igreja? Eu falei, pai, eu nem tenho acompanhado notícias de TV, não sei de nada, mas, pai, o negócio é o seguinte, sempre vai ter gente ruim e gente boa, em tudo quanto é lugar, religião, espaço de tempo, sempre vai ter. Só que se a gente ficar acreditando só no lado que a gente acha que é o ruim, a gente não vai fazer nada, a gente não vai ajudar ninguém, a gente não vai contribuir. E no final das contas, a minha prestação de conta é para Deus, né? Não é para o homem. Então, eu vou fazer minha parte. Se a pessoa que tiver que fazer a dela vai fazer errada. Bom, vamos conectar, cara. Vamos lá. Eu tava falando só da questão financeira. Vou chegar lá. Saltos no espaço. Que a gente pudesse conectar, assim, porque eu sei, cara, que foram momentos difíceis quando gerou o empreendedorismo, e eu gostaria muito que a tua história ela fosse um motivador para as pessoas que estão assistindo, para elas não desistirem, porque as pessoas, às vezes, elas até recebem, né, um apoio, né, de outras pessoas, mas quando chegam aquelas dificuldades maiores, elas desistem. Eu ter falado isso com o Alexandre também, que na questão, né, olha quantos, cara, escritórios de advocacias, hoje o negócio deles está facilitado. Muito. Né? Olha quantas pessoas lá na outra ponta, cara, que tem as suas, né, as suas questões ali melhor administradas, porque um cara lá não desistiu daquele programa. Então, não é sobre coisas, né? Sempre vai ser sobre pessoas, né? É verdade. Então, olha quantas pessoas hoje, cara, milhares de pessoas se beneficiam, né, de um sistema, de um programa, porque tu não desistiu lá no início. Então, como que foi essa questão de girar a chave, agora eu vou empreender? Tá. Eu vi que tu tomou alguma... Primeira coisa que tu falou que é risco, né? Tu tomou um risco. E aí, ele me R2, sabe fazer site? Eu falei, olha, eu não sou nenhum web designer, né? Mas alguma coisa eu sei fazer, né? E aí, nisso, vou te dar um sitezinho. Tá vendo esse site aqui? Ele mostrou um site. Isso aqui é para um cliente nosso e tal. E tu faz um aí, me mostra? Tá bom, isso era tipo uma sexta-feira. Eu falei, tem um final de semana pra fazer? Tem, tá bom. Tipo, nem perguntei, não vou trabalhar final de semana, olha a cabeça, né? E eu, beleza, daí eu peguei um livrinho lá de HTML de bolso, na época tinha lá na biblioteca da QI. Peguei, vai, né? E vai testando e vai montando os negócios. Saiu o sitezinho. Daí eu fui lá e montei um site. Pra mim aquilo lá não foi grande coisa, mas perto do que eu sabia e podia fazer, uma coisa básica, imagino. Que não tinha metade dos recursos que tem hoje, nem tem como mensurar, né? Não tem como mensurar. Esse código quem quer faz, né? Quem não quer dá desculpa, né? Pega isso aí. Tá, levei pro cara. Ele mandou embora o cara que fazia HTML e me colocou no lugar do cara. Assim. Em 2-3 meses, né? Simples assim. Subiu pra... E aí... De 300 foi pra quanto? Não, então começou a melhorar. Daí o cara assim, tá, beleza, tu vem o dia todo, eu pago teu almoço. Eu, tá, né? Não ganhei mais, mas o cara pagou o almoço. Daí nesse meio tempo, altos e baixos, parece que é só... O cara vai crescendo assim, vai ficando... Daí tive uma depressão que eu não sei como explicar. O cara não sabe quando entra, né? Não sabe quando sai, é assim que funciona. E aí passei por uma fase meio deprê e tal.
da minha vida. Então, tipo, não é só altos, né? Tem os baixos. E apesar de ter voltado, o fato de eu ter saído, porque eu não queria ter saído a primeira vez, nem pelo dinheiro, né? Eu não queria ter saído, mas eu saí pelo dinheiro, tá? Mas eu gostava muito do lugar, assim. Eu era apaixonado, por coisa minha. O lugar era um lugar extremamente simples. Eu te sentia bem lá. Mas eu amava estar ali, sabe? Fazendo o que eu fazia. Eu tinha um prazer absurdo. E olha que loucura, né? A gente estava falando antes aqui, a gente estava falando ali embaixo que uma das... é o nosso grande desejo, né? O Foco Podcast é que seja uma resposta para um mundo que hoje está adentado emocionalmente. A gente não consegue explicar muito bem, às vezes, esses momentos que a gente passa na vida. Às vezes parece que tu acorda de manhã e tudo já não faz mais sentido. E aí, ou é aquela depressão melancólica que vem se arrastando de muito tempo, ou aquela que vem, tipo, às vezes até de um burnout, assim. Eu tive essa, né? Tu tá numa produtividade, quando ele fala assim, e aí tu não consegue explicar a tua tristeza, tu não consegue explicar, e, enfim. Então, é muito legal, assim, o Rodrigo tá contando as minúcias, né? Até porque hoje a gente vê a empresa dele como uma empresa que se destaca e saber que, né, não foi simples, né? Não foi... o Rodrigo... Claro, que legal, né? Que tem pessoas que podem, às vezes, ganham de herança, né? Ganham, né, de mão beijada já um negócio próspero, mas a gente vê que, de fato, né, se tem alguém que está ouvindo o podcast aqui hoje e é um digitador, né, que ganha um salário mínimo, meio salário, cara, coloca excelência nesse negócio. Dá o melhor. Quando eu estava falando lá naquele dia no café da tua empresa lá, eu estava falando sobre propósito, eu falei, às vezes a gente não sabe qual é o nosso propósito, e quando tu não sabe, vai colocando excelência nas coisas que tu recebeu hoje como responsabilidade. Então, se lá atrás, né, ou por um desânimo, ou até por alguma palavra de um familiar dizendo, olha, tu não tem condições, não vai dar certo, né, tu podia estar até hoje lá, e não tem problema, né, de ter ficado lá no Farroupilha, batendo tecla, mas olha como essas coisas são importantes, né? Então, se tem alguém que está assistindo, né, agora a gente está fazendo algo que parece que não tem sentido, é pequeno, é ruim, cara, essa história aqui, ela precisa motivar a gente a colocar excelência, a se superar, a fazer aquilo cada vez de forma com mais entrega. Fala aí, um aprendizado, né? Que conforme tu tá falando, eu tô pegando assim, marcando alguns itens, né? E o que eu percebo assim, né? O tempo todo tu fala assim, eu gostava muito, não me importava no final de semana. Eu acho que isso é um comportamento, um mindset que é difícil de ver hoje em dia, né? As pessoas que ela veste a camisa, elas se sentem responsáveis pelo aquilo que elas estão fazendo, elas se sentem dona daquilo que elas estão fazendo e não se importam de ter um trabalho extra ou de ter de andar um pouco a mais ou trabalhar no final de semana. Aquele over-deliver. Exatamente. Isso aí é uma coisa que não se vê muito e que é uma característica que tu, no contato, mostra como tu tinha isso aí, essa persistência, essa outro lance assim, de atualização, constante atualização, né? Tu não ficou parado, estagnado eu sei fazer isso aqui, eu vou fazer. Não, foi pegando coisa nova, não rejeitou as coisas. É uma característica que talvez tenha muito a ver com o empreendedorismo também, que te tornou empreendedor, não te fez te acomodar, né, numa situação, um trabalho repetitivo ali e pronto. E agora vamos chegar numa parte que tu quer. Não na final, mas quase na final, que agora é bem mais rápido. Eu tenho algumas perguntas, cara. Queria te fazer algumas perguntas sobre eu trouxe muito esse ponto ali, porque eu ainda queria que tu trouxesse uma mensagem, né, para as famílias que estão assistindo aqui, porque o Alexandre falou isso aqui no início, ponderar é colocar peso, né, de um lado da balança e colocar do outro lado, né? Vai pesando, é a palavra ponderar, né? Então, em alguns momentos da vida, né, a gente, como tu falou, né, tu não tinha filhos, tu não era casado, então no sábado tu podia ir lá fazer as tuas coisas, ir na empresa. Verdade. Então isso não ia, isso não... Deve ter uma passagem de provérbios para isso. Isso não desprotegeu, cara, a tua esposa, porque tu não tinha. Não tinha. Então hoje, por exemplo, fazer uma coisa dessas, né, eu vejo alguns homens que vêm conversar comigo e falam, olha, cara, eu tô tendo que viajar muito para São Paulo, tenho que fazer aquilo,
eu sempre falo, cara, já bota a data de quando isso vai ter que acabar. Isso não pode ser para sempre, porque tu não pode proteger a tua casa, né? Então tem algumas coisas que a gente faz durante um período, né, que não pode se repetir. E da mesma forma que algumas vezes a nossa família vai precisar de alguma atenção especial, então por isso que a gente tem que botar excelência no trabalho, porque daqui a pouco a tua empresa ela vai ter que andar um pouco melhor sozinha para tu cuidar da casa, né? É verdade. Então, tá muito gostoso ver a tua história e eu tenho certeza que muitos dos teus clientes, né, das pessoas que tu serve, da tua equipe, vai chegar como um motivador, né? Porque eu tenho certeza, eu vi um nível de qualidade assim que tu entrega para quem trabalha contigo, e eu também e a gente percebe assim quando tu traz alguma novidade, alguma coisa, que tem uns que arregalam o olho lá, tipo assim, meu Deus, cara, como é que a gente vai fazer isso? O Rodrigo vem de um programa, vem de São Paulo, vem e chega enlouquecendo um pouco. Então, como essas coisas são importantes para esse lugar que a gente vai chegar daqui a pouco. Porque essa cultura imediatista, onde as lutas elas não são necessárias, isso, né, como tu falou, Alexandre, ela marca um pouco a nossa geração, que é uma geração que se preocupa muito com conforto, né? E a nossa mensagem no podcast, ela é um pouco, vai na contramão, no sentido de que, para nós, a alegria verdadeira, ela vem, né, de lutas que a gente faz. Então, não vai existir essa alegria sendo produzida de outra gente, essa superação, a gente evitando esses desafios, né? Então... É o exemplo que ele deu lá do Flash, né? Flash. Tipo, quando um negócio não tinha nem ideia como fazer, podia ter travado, podia ser... Cara, aquilo ali poderia ter sido um divisor de águas na tua vida e tu nunca mais saísse daquela condição de ter perdido aquela luta e aquilo ali ser uma trava. Tu não percebe que a nossa geração... Nossa geração não, a nossa não, né? A que veio depois da gente, a nova, ela bate muito no direito, né? Cara, tu não tem o direito de me exigir, tu não tem. E aí as pessoas, elas acabam tentando viver num conforto de conformidade. A gente não tem como voltar no passado agora, né? As oportunidades que a gente perdeu, a gente não consegue voltar lá. Então eu sei que tem muitas coisas que eu olho para trás e eu pensei, por que eu não aproveitei isso lá quando eu tinha 15, 18, 19, essas coisas, elas... Só que isso não para, né? Nem eram interessantes. Mas, quando a gente recebe uma carga de informação desse tipo que a gente está recebendo aqui, a gente precisa parar assim e pensar, opa, eu não posso pensar da mesma forma. O Alexandre falou mindset, né, mentalidade, né? Então, quando a gente ouve coisas de alguém, cara, que prosperou tanto quanto tu prospera, tu é bem humilde assim nas coisas que tu fala, e eu sei das coisas que tu tem conquistado, mas isso precisa inspirar as pessoas, né, de que existiu um processo que te alargou, pressão, que te esticou, né, a pressão. Por mais que, né, tu trouxe muito essa parte assim do que deu certo, mas em algum momento assim, tu pensou assim, cara, tá difícil, tô cansado, não tenho isso. E graças a Deus, olha mais uma vez, né, a gente tem percebido aqui das conversas que a gente tem tido, que como a família ela é importante, né? A gente chama família de fundação soberana, né? Eu não escolhi o meu nome, né? Quem escolheu foram meus pais. Eu não escolhi ser gaúcho, né? Meus pais escolheram eu ser gaúcho, eu não escolhi ser brasileiro, né? Isso aí foram meus pais que escolheram. Então, eu não escolhi os meus pais, Deus escolheu. Então, essa fundação soberana daquilo que a gente não escolheu, como é importante contar com esse coração assim, cara, essa luta não é só tua, essa luta é minha também. Então, como é legal, né, a gente trazer esse cada luta uma bênção para esse formato. Olha, essa luta não é só tua, cara, eu tô junto contigo, a gente vai vencer esse negócio, né? Como é que a gente faz para vencer isso? Olha, eu vou ganhar 300 pila lá na estalagem. Bota mais 500, né? Mais 500 eu não sei, mas daqui a pouco eu boto mais um pouco. Então, olha que interessante, nessas histórias elas precisam influenciar a gente ter uma postura que a partir disso, né, encorajadora. E também como é que fala? A generosidade. Ela precisa abrir dentro da gente uma postura de generosidade para que a gente possa usar os nossos recursos e fazer que a luta da pessoa também, ela não que tem coisas que a gente aprendeu uma frase com a esposa do Maurício lá, no dia que a gente foi gravar na casa dela, ela falou, né, aquilo que a gente precisa passar
a gente não pode passar para ninguém. Cara, aquilo mexeu comigo. Né? Como que é? Aquilo que nós precisamos passar, nós não podemos passar para ninguém. Então, isso é verdade. O lugar onde a gente vai chegar lá na frente, tem coisas que eu não posso abrir mão. Eu tenho que passar por isso. Eu tenho que passar por essa luta, eu tenho que passar por essa dificuldade, eu preciso que o meu caráter seja aprovado, eu preciso ser esticado nessa área, eu preciso, né, ter um container, né, de capacidade maior nessa área que eu não tenho. É que as pessoas não se importavam, né? ainda no nosso tempo, ou mais pra trás, tipo, tu tem que passar por alguma coisa, tu vai passar e as pessoas estão vendo tu se quebrar e dizem, é assim mesmo. E dá tudo certo. Hoje não. Não pode. Coitado. Claro, longe de exageros, longe de coisas erradas que também acontecem até hoje, mas aconteciam mais também no passado. Falando sobre coisas exageradas mesmo. Mas não querem deixar passar por nada. Mas se tu não passar por nada, tu não vai aprender nada. Né? E a pressão, tu nasceu, tu tava aqui num biguinho, comendo bem de boa, pá, cortou. Tenho falado para as pessoas, né? Às vezes, até principalmente dentro da igreja, né? As pessoas, elas querem viver coisas sobrenaturais com Deus que ninguém viveu, mas não quer pagar o sacrifício que ninguém pagou. As pessoas, elas querem desfrutar de algo que ninguém desfrutou, mas elas não querem viver coisas, cara, difíceis que ainda ninguém viveu. Então, a gente vai falar nos valores da sociedade, a gente entendeu. Né? Eu já falei algumas vezes aqui nessa mesa, né, que maturidade é um dos conceitos, quem sabe, o mais simples, mais rudimentar, é escolher sofrer pelas coisas certas, na época certa da vida. Quando tu entende, assim, que esse sofrimento, ele tá compatível com essa fase da minha vida, cara, e tu vai lá e se sacrifica por aquilo, tu vai e vence, maturidade. Por exemplo, o Rodrigo agora é casado e tem filhos. Então, maturidade é fazer as escolhas onde a família dele está sempre protegida. Né? Então, como é importante quem está passando por uma dificuldade agora, em qualquer área da vida, cara, fica esperto, olha para o lado, respira. Possivelmente, muitas das coisas que a gente encara como um problema agora, né, a solução está mais perto do que a gente imagina. Né? E aí a gente fica, a gente olha, tipo, cara, não tem máquina do tempo para voltar lá atrás, mas tem a chance de novos recomeços. Então, por exemplo, eu tenho certeza, cara, que se ele quebrasse hoje, né, não vai acontecer. Tá amarrado. Não, mas se ele quebrasse hoje, cara, amanhã, com as expertise que tu tem, tu já teria 3, 5. Iria fazer, porque essas coisas, pelo que tu passou, elas foram muito importantes para o homem que tá hoje. Total. Então, poxa, quem que quer ser o digitador, cara, lá das professoras? Ninguém. Quem que quer ter essa habilidade de digitar mais rápido? É tipo querer ser o faixa preta do jiu-jitsu sem passar pela branca, né? Quase isso, né? O cara pega a faixa, passa carvão. Não, cara. Tem que ir 10 mil horas. Não vai saber lutar, tu vai ter que daí tu vai passar pelo fight, tu não vai. Como o cara só percebe depois que passou. Depois que passa. Aquilo foi importante, né? Na hora tu não entende lá muita na frente, coisa. Ele viu como ele conseguia produzir, porque ele na hora tu não entende. Na hora desespero. Se ele tivesse passado por aquilo, ele não ia ter chegado naquele nível. É verdade. Na hora é só desespero. Na hora tu não consegue raciocinar. Então você aí, cara, né, quem sabe tu nem acha que tu nem consegue empreender, ou já tá vendo aquele pequeno sonho, né? Falando pra quem tem casa aí. Quem sabe tu tem esse sonho de empreender já faz tempo, e aí tu olha, né, pra frente e pensa assim, poxa, mas o que eu vou fazer? Quem sabe uma dica é olhar um pouco para as coisas que tu vem fazendo até hoje, as coisas que tu ama, né, as pessoas com quem tu já trabalhou, quem sabe pode surgir um negócio a partir daí, né? As habilidades que tu foi adquirindo, né, com as coisas que tu fez. Então, tem pessoas que elas são empreendedoras, já vem com uma veia empreendedora. Tem outras pessoas que vão aprendendo no caminho. É verdade. Então, pode ser que tu não acha que tu não nasceu para isso, né? Mas, quem sabe, durante o processo das coisas que tu viveu, pode ser que tu seja um empreendedor. E se tu descobrir isso hoje, aí depois tu manda alguma coisa pra gente, aí, que a gente quer celebrar juntos. Mas é sobre isso, né? Mas vamos voltar pro nosso lugar, Alexandre. Cara, como é que foi essa entrada? Agora vai dar o match aqui. Eu queria ver como é que foi, cara, tipo, esse negócio assim, tipo... Cara, estou saindo da Tedesco. Tô saindo da Tedesco. Agora vem o baque. Lembra da depressão? Não. Lembra da depressão? Agora a história vai pro match. Daí a empresa saiu da Ijuí e foi ali pra perto do Conceição. Daí eu fui pegar a primeira vez ali, fui alguns dias, parei embaixo da sinaleira, profetizei. Lembra das profecias? Eu parei embaixo da sinaleira e disse assim, vou me sustentar aqui, porque tinha uma árvore na frente da sinaleira. Eu falei, não levou 30 dias, eu tive um acidente ali, bateram no meu carro. Porque tu não conseguia ver por causa de uma árvore, tu não conseguia ver só que direito. Tu sabe como é que foi o acidente? Eu parei, eu sabia que tinha um semáforo, eu não entrei em linha reta, eu parei na esquina,
Só ia, era só uma mão a rua, né? Daí fala que a pessoa é meio louca quando olha pros dois lados. Eu sou o que olha pros dois lados. Olhei pros dois lados, não via nada. E eu fui atravessar com uma Palio-Weekend vermelha. Não é que me aparece um louco, me acerta 80 por hora sem frear no meio do carro. Eu olhei de vulto. Eu não me machuquei porque eu de vulto olhei e me grudei na direção. Ali começou a girada da minha vida e do carro e de tudo, confusão. Daí eu tava na minha bed, não demorou muito ali. Eu mandei um e-mail para um colega de trabalho. Falei assim, sabe, a gente abre o nosso negócio. Mandei um e-mail assim. Só que nisso estava acontecendo uma coisa complicada lá na empresa, que o dono tinha perdido um negócio e ele estava desconfiado que alguém estava vazando informação, né? E que eu vim descobrir anos depois realmente que o gerente comercial estava vazando informação. Ele vazou informação mesmo, né? Só que ele estava desconfiando de qualquer um, né? Ele falou, que a gente pegar e-mail, desconfiar, a gente vai mandar pra rua. E eu mandei e-mail pra esse cara, mas um e-mail bem simples, sabe? Vamos abrir um negócio e tal. Assim, só assim, puro e simples. Que era do comercial, né? A gente conversava e tudo mais. E aí, não demorou muito, eu fui mandado embora. Assim, acordei, cheguei lá, eu tava bloqueado na minha conta e tal. Aí me chamaram lá, daí o diretor comercial bufava, porque vai te mandar embora, porque se tu for trabalhar na concorrência, olha o medo do cara, se tu trabalhar na concorrência, nós vamos te processar e nós vamos ver quem que tem mais dinheiro. Tá, né? E o Ricardo teria esse nervoso, caminhando do lado pro outro, porque ele não queria fazer aquilo, né? E aí, ele disse, R2, tu tem que abrir o teu negócio. Ele falou pra mim assim, tu tem que fazer o teu negócio, cara. Ele falou assim. E eu, beleza, agora falando pra vocês que eu me ligo agora no e-mail com o que ele falou, nunca casei isso na minha vida agora, e ele falou aquilo pra mim naquele momento, né? E eu fiquei, que coisa, né? Mandado embora, tá. E daí depois mandaram o cara embora também, o cara do comercial, né? E daí eu falei, mas vem cá, como é que os caras descobriram isso? Eu nem mandei pro meio da empresa. Eu disse, o cara mandou pro meio da empresa, os caras rastreavam, né? Não, mandei pro meio do Google dele. Só que o querido botou a mesma senha da empresa no do Google. E o dono da empresa começou a tentar rastrear todo mundo e entrou no meio do cara e viu o e-mail lá. E aí começou a acontecer essa história. Daí nisso voltei pro mercado, comecei a prestar serviço para quem eu pudesse, né, assim, de desenvolvimento de software, pinga aqui, pinga ali. Um colega de faculdade me chamou para prestar uns trabalhos lá na Aplub, agora já falida, né, e daí comecei a prestar serviço lá como PJ, depois acabei sendo contratado CLT, resumo, fiquei quase 10 anos lá. Daí clube fusão e tudo mais, começou a crescer. Daí o que aconteceu? Eu encontrei lá no meio do caminho, fui comprar cachorro quente lá no Bigode, encontrei no meio do caminho o Rafael Krieger, que foi contratado lá na Tedesco comigo, lá atrás. Eu, cara, e aí? Como é que tá? Antes você viu o cara e tal, saí da Tedesco, tô trabalhando num cliente que era da Tedesco lá e tal, dentro. Ele não é advogado, mas ele tava trabalhando lá fazendo gestão da questão do software, que era da Tedesco, e cuidando dessa equipe do advogado. Cara, nada a ver, ó. Cara, tanto de advogado era, né? Fazendo gestão. Não, me dá aqui teu contato, vai que brilha aqui a oportunidade, aí vamos trabalhar junto. Como aqui é um podcast cristão, nesse meio tempo aí, enquanto eu tava indo lá pra Plub, antes de virar Ilex e tudo mais, eu tava meio deprê também, muito preocupado em poder pagar a conta do financiamento do apartamento que eu tinha, que não era grande coisa, né? Mas eu ficava preocupado em pagar. E, cara, e aí eu lendo livro, lendo a Bíblia, preocupado todo dia, lendo. Eu pegava lá a lotação na Plínio e ia lá e tirava do meu bolso, né? Tipo, a pessoa vai pagar ônibus. O pessoal tudo muito hoje em dia, né? Tipo, tu não me paga isso, paga aquilo. Eu queria andar no ar-condicionado, tava de roupa, eu pagava. Né? E aí ia lendo meus livrinhos cristão e tudo mais. Um dia eu tô chegando no centro. Eu comecei a me ligar que Deus estava falando comigo, que simplesmente atravessava uns pensamentos aleatórios que eu tinha que falar com as pessoas. Assim, do nada. Então eu tô há meses sem ver o Márcio, tá? Daqui a pouco simplesmente eu tô falando com minha família, qualquer coisa, vem um pensamento aleatório de uma pessoa, de cara, essa pessoa tá pensando em mim, tem que falar com as pessoas. E eu comecei a entrar em contato com as pessoas. E, cara, começou a fazer muito sentido. Hoje eu não tenho feito, mas às vezes acontece ainda. Só que naquela vez, eu tava chegando no centro, passou Santa Casa lá e tal, a atenção que eu pegava. Cara, eu tô quase chegando lá perto do mercado, meu. E simplesmente, eu tava lendo, cara. Lendo, livrinho aberto. E simplesmente me atravessa uma voz, velho, dizendo assim, ó, eu vou garantir.
Velho, eu comecei a chorar, cara. Eu parecia uma criança. Me emociono menos agora, mas ainda me emociono. Porque, cara, era praticamente uma resposta de oração do coração, assim, angustiado, sem explicação, velho. Aquele momento ali foi... Cara... Virou a chave da confiança na provisão. Absurdo, assim, eu não chorava, eu não consegui nem descer do meu ponto, foi até o final, assim, eu não conseguia parar de chorar, velho, não conseguia parar de chorar, e, cara, absurdo, um milagre na minha vida. Legal trazer isso, porque a gente fala, né, Alexandre, que o nosso tripé aqui seria encorajamento, né, ter aquela empatia e a espiritualidade, né, tá no prefácio daquele livro do C.S. Lewis, o Programa da Dor, ele fala, né, que quanto a passar por uma dificuldade, um pouco de coragem vale muito mais que conhecimento. Um pouco de empatia mais do que muita coragem, e é o ínfimo traço do amor de Deus mais que tudo. Então, é importante o encorajamento, é importante a empatia, mas quando a gente se sente chamado por um Deus, né, que de alguma forma traz uma intervenção, aquilo ali vale mais do que tudo. E aí aquilo, de fato, muda, né, o rumo da nossa vida, muda a nossa história, nos ajuda a fazer alguma decisão, às vezes, que influencia no até o último dia, né. E a gente vive de momentos, né, meu? E todo mundo. E daí, claro, tu vem aqui falar uma vida resumida de 41 anos, em 1 hora, 2 horas, tu vai ver vários momentos bonitos, mas tem vários desses momentos de altos e baixos, né, que vão passando. Então tu reconhece, cara, que dentro desse período tu teve também a questão emocional. Total. Que foi... Várias. Então é interessante, né, de falar pro público, né, porque a gente estamos estourando também o nosso tempo, falar pro público que mesmo diante de coisas que nós somos apaixonados, mesmo diante de sinais que a gente está recebendo, assim, de coisas que a gente precisa avançar, isso não nos isenta de passar por alguns problemas emocionais, né? Eu passei recentemente, o ano passado, né? Tava prosperando, né, em tudo que eu estava fazendo, que eu estava me propondo, e eram coisas interessantes, né? Porque a maioria das coisas que eu estava decidindo, ela envolvia coisas boas para outras pessoas, principalmente, mas isso não me isentou de um problema emocional, né? Eu tive um burnout, tive uma internação, né? Imagina, pô, mas que loucura é essa? Então a gente percebe que, né, o clube, o Cada Outro Uma Bênção, ele vem com essa mensagem dizendo que esses problemas emocionais, eles surgem, né? Se tu é gente, né, se tu tá vivo, então pode ser que em qualquer momento, né, ou tu tá vivendo agora, já viveu no passado, pode ser que no futuro, e isso não é o fim da história. Isso não é o fim da história. Não é o fim da história. Né? Então é interessante quando a gente passa por esses problemas espiritual, né, quando a gente passa por esse problema emocional, socioemocional, isso não é o final da história. Isso é um capítulo. E se a gente não, né, como eu falei antes, né, se a gente não tira esse episódio do seriado, a gente pode contar ele na frente, né, dando motivação para outras pessoas. Então é interessante tu trazer essa parte, né, da emoção, que teve essa queda, mas não desistiu. Então, essa é uma mensagem para quem está assistindo. Se durante o que tu está fazendo der uma caída emocional, não desiste. Não desiste, porque ali na frente tu vai ajudar pessoas, tu vai ajudar tua família, tu vai, né, usar, quem sabe, como uma das melhores mensagens, né? Eu estava ouvindo, cara, um amigo a semana passada, e ele estava falando, né, que se tu olha para o empreendedor, normalmente tu vê um rastro, assim, né, ou de fracasso, ou de dificuldades, ou de esgarçamento, né? É o melhor jeito de tu encontrar alguém que empreende. E se tu perguntar para o empreendedor assim, tu eliminaria isso da tua vida? Óbvio que sim, né? Porque eu não queria sofrer. Só que, normalmente, né, já que tu tocou na parte da espiritualidade, né, Deus, ele nunca te mostra o destino, né? Ele garante só que ele está contigo no trajeto. Deus, ele não te mostra a imagem lá na frente, né? Ele só garante que ele vai estar contigo para passar junto. Então, se a gente soubesse, né, que para chegar naquele lugar, ter essas lutas tão difíceis, quem sabe até daqui a pouco a gente escolheria um outro lugar para ir. Mas como é importante isso, dentro de uma lotação, lá indo para o centro,
Deus te visitou e falou... E eu entendi o sentido literal de Deus falou comigo. Tá preocupado com o dinheiro, então para de se preocupar com o dinheiro. Ele falou, eu vou garantir, velho. Eu vou garantir. E tá garantindo até hoje. Tá garantindo até hoje. Muito mais do que eu peço ou penso, como diz a palavra dele. Então aí a Elix já existia, então? Não. Ainda não? Quando que a Elix surgiu? Mas surgiu quando a gente começou a ser mandado embora. Então a gente estava lá, esse momento que eu estava vivendo aí, que eu só trouxe um pouquinho para trás, eu tinha avançado, trouxe, foi um momento que eu estava preocupado. E nem tinha crescido para estar todo aquele corpo de gente quando deu fusão ali com a Premisa Clube. Foi antes até, né? Tava... como eu falei, a gente não sabe quando a gente entra ou quando a gente sai de uma depressão. Tu tá numa vida, daqui a pouco tu começa a ter uma perspectiva da tua própria vida que talvez tu não goste, porque a realidade é que tu não tá numa subida crescente, isso não existe, né? A vida é que nem bate-coração, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A questão é o quanto ela sobe, o quanto ela desce. E aí a gente tava falando sobre equilíbrio, né? Antes de estar aqui, né? Tipo, a realidade é que antes eu acreditava em equilíbrio. Hoje eu entendo que o equilíbrio ele não existe, mas ele tem que ser ponderado e moderado. Então, uma hora, como tu falou, tu vai trabalhar mais, mas isso tem que parar. Outra hora tu tem que cuidar mais da tua família. E tu tem que buscar sempre tu tem que ir trabalhando os dois lados. Tu tem que ir trabalhando os dois lados. É meio inevitável isso. Não tem, ninguém tá... Sabe quando é que tu fica assim? Quando morre, né? É aquela linha, né? Daí tu fica, tu atingiu a estabilidade. Tu atingiu a estabilidade. Cara, o coração é pra cima e pra baixo, a vida do ser humano é pra cima e pra baixo. E é o quanto a gente consegue ser resiliente a isso, mas a realidade é que quem é que nasce preparado pra isso? Não tem, cara. Né? Não tem essa preparação. Então, uma outra coisa que eu aprendi foi profetizar. Não tive acidente porque eu profetizei, tive, né? Não teve profecia lá que... Hoje, qual é o sistema operacional que eu uso? Linux. Me diz o que tu fazia na Plub quando tu programava, no último emprego que tu fazia. Mexia com programação em Microsoft. Trabalhei minha vida inteira com Microsoft. Nunca botei a mão no Linux. Bom, agora tu vai ter a tua empresa, Márcio. O que tu vai fazer? Tu vai pagar? Tu vai bancar a Microsoft? Caro pra dedéu? Não vou. Linux, instalei Linux. Peguei Mac. Vou me virar. Comecei a instalar servidor. Cara, o primeiro servidor que eu fui tentar configurar, o primeiro Apache, coisa que hoje a gente faz com um script ridículo. Eu levei 2 semanas para fazer. Entre outras iniciativas de empresas por fora, né? Também que teve, né? Que daí, enfim, vai mais história aqui se tivesse tempo. 2 semanas. E não funcionou. Não funcionou. Ah, que legal, ele vai contar que funcionou. Não funcionou. E eu desisti. Não, mas eu vou dar um tempo pra ti agora. Depois eu volto e faço de novo. Depois eu voltei e consegui fazer. Levei mais 1 semana, mas foi. Comecei de novo. Que hoje é uma coisa já trivial. Que hoje é uma coisa extremamente ridícula e trivial. Mas vou botar o Márcio num programa. Tu põe um prompt na frente dele, não sabe nem por onde começar, né? E daí foi estudando, não tinha IA, né? Vai nos blogs, pega isso, pega informação ali, pega aqui. E comecei. Fazer estrutura de servidor, fazer tudo tinha que fazer. Então eu não fazia, mas não me falta conhecimento. O que eu aprendi do meu avô? Tu é capaz de fazer tudo o que tu quiser. O meu avô sempre dizia assim pra mim: olha, até demais, né? Olha. Então ele não deixava quase fazer as coisas só que a gente olhar. Mas, moral da história, realmente, eu comecei a aprender o que eu quisesse olhando. Ou lendo, né? Claro. Skill do Rodrigo. Qual é o dom do Rodrigo? Facilidade de aprendizagem e botar em prática. O Rodrigo é perfeito de qualquer lugar, muito longe disso. Né? Eu não sou o melhor lutador, não sou o melhor competidor, mas eu consigo destrinchar em qualquer lugar. Que eu vá lá, estude e me esforce. Né? Vou acabar sendo mediano? Vou, mas eu consigo. Mas daí se eu fizer só aquilo eu me destaco? Só, que foi o caso de programação. Então quando eu fiz só aquilo eu me destaquei. Teve algum momento assim que tu achou assim, cara, não vai dar... Que tu pensou, vou ter que desistir desse negócio aí, vou voltar a trabalhar para alguém? Boa pergunta. Existiu algum ponto assim na história da empresa que esteve nesse dilema assim e teve que tomar decisões e tal? Na verdade, vários, né? Eu acho que a gente se assusta. Tem uma pesquisa que diz que a gente se preocupa, que 80% das nossas preocupações jamais vão ser realizadas, né? A gente se preocupa muito com as coisas, né? Então, a nossa preocupação, né? Conseguir clientes, conseguir alguns, conseguir pagar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, a gente tinha que pagar nossas contas. Esse era o basicão que a gente tinha que conseguir. E a gente estava conseguindo. Então, assim, a gente realmente teve que tirar praticamente nada de dinheiro no bolso. Teve que tirar? Teve. Mas perto do que as pessoas tiram e desembolsam, a gente praticamente não tirou nada e conseguiu desde o início vender e conseguiu se pagar.
né? Então era só nós, a gente não tinha contratado, depois éramos 3, e aí a gente começou a contratar uns estagiários, né? 2, coisa assim, e a empresa foi bem devagar se desenvolvendo. A gente não teve nenhum tipo de aceleração até hoje, enfim. E daí, a partir daquilo ali, cara, olha só, agora eu vou dar um salto mágico. De lá para cá, do início para cá, houveram 9 anos. Porque a gente tá no 10º. Esses 9 anos, cara, foi um andar de uma lesma. Um andar de uma lesma. Como assim, Rodrigo? Então não valeu nada do teu passado? Não é sobre isso. É que o desenvolvimento da empresa foi muito, mas muito lento. É ruim? Não. Mas a gente também não teve todas as engrenagens, ou dinheiro, ou pessoas certas que a gente conseguiu se desenvolver mais rápido. E tudo começou a acontecer há 2 anos atrás, mas é 9, então fica 8. Vamos fazer assim a conta. Até 8 anos uma velocidade. Até 8 anos uma velocidade. Era para ter acelerado nesse 8º ano. E daí veio o alagamento aqui. Cara, a galera não tinha cabeça para fazer o negócio. Daí sim, a gente foi se desenvolver. Eu cheguei no meu limite, né? O pessoal foi saindo. Então saiu o Lucas. Quero morar fora do país. Foi seguir o sonho dele. Não é porque não tava bom. Ele queria seguir o sonho dele. Eu quero morar fora do país. Eu não quero ficar aqui. Beleza. Conseguiu um trabalho na Irlanda. Foi trabalhar lá e tal. Daí nesse meio tempo, respondendo a tua pergunta, antes o final da pandemia, eu assim, cara, vou me embora também pra Irlanda. Mas você tem vaga aí onde tu tá e tal? Eu trabalhava numa empresa lá de indústria médica. Tem e tal. Tá bom. Então me diz aí como é que é os testes e tudo mais e eu vou pra aí. Tem indicação? Tem. Me indicou, fiz as entrevistas, passei em tudo, passei nos testes, passei tudo. E aí nisso, cara, a gente já tava assim, ó, na expectativa, a gente já tava lá, sabe? Eu e a minha esposa, tamo lá, e beleza. E aí, cara, era meio pro final da pandemia, e todo dia a gente saía pra caminhar na quadra e tal, dar uma caminhada, assim, parecido, no final de tarde. E aí, simplesmente um dia, assim, esperando resposta desse pessoal da Irlanda, né? Cara, simplesmente a gente teve um sentimento divino do tipo assim, cara, não é pra gente sair daqui. Nossa, assim, do nada, não é pra gente ir embora. Do nada, assim, simplesmente vamos dar uma volta na quadra. Eu falei, a gente não tô mais à vontade. Sabe, cara, eu não tô mais à vontade com esse negócio. Eu não sei se eu quero. E não é por medo, mas passou. É como se tu quisesse ali sei lá, aquela Disney, nunca fui. Nossa, não. Cara, eu não quero, passou a minha vontade. Passou a minha vontade e passou a dela. Falou, eu não queria te falar, eu tô com meus sentimentos. Daí aconteceu uma coisa maravilhosa, né? A gente já tinha o Arthur, e aí a gente descobriu 1, 2 semanas depois que a Carol tava grávida da Zoe. E aí depois a gente acabou, o Lucas teve que escrever os caras, dá resposta pro cara, tal. Não, a gente não vai chamar eles. Mas daí a gente já tava na outra vibe, a gente já nem ia querer esse cara que ser assim, não ia fazer diferença. Tava aqui. E aí, esse foi um dos pontos que eu quase desisti, né? A empresa andando devagar, os sócios estão saindo, tô eu aqui, tá ruim? Não tá ruim. E aí, do tipo, cara, tá devagar, não tá bom, a coisa não se desenvolve e tudo mais. Aí eu fui procurar treinamento e mentoria. E, cara, vamos lá, né? Tem muita gente que enrola, mas hoje tem muito curso bom também, né? Mas é que tu vai ter que ir lá e atrás e botar a prova. E aí eu encontrei um curso lá na internet, de lá em São Paulo, imersão, 3 dias, aquela coisa toda. Caro pra dedéu. E aí, que a gente fica se perguntando, né, o quanto a gente se investe em educação, né? E a gente gasta rios de dinheiro em faculdade. Daí, quando a gente vai para um treinamento, a empresa quer pagar um treinamento fora do horário. Vocês não vão me pagar. Mas, porra, tu fica estudando sozinho, pagando. E quando querem te dar um treco de graça, tu tá achando ruim pro teu desenvolvimento, né? Muita gente não sabe aproveitar as oportunidades, mesmo que seja pra usar fora depois. E falei pra Carol, Carol, é o curso aqui, foi atrás do curso, não me lembro se foi, acho que era, gastamos acho que uns 40 mil no curso. Quando eu falei pra ela, ela ficou desesperada, né? Ela já tava trabalhando comigo, deve ter as partes da família, né? Ela já tava trabalhando, ela trabalhava no banco, não aguentava mais, saiu, vem comigo, vem me ajudar, porque eu era tudo, né? Eu fazia o financeiro, quando a pagar e receber, eu fazia
servidor. Eu só não programava mais, eu consegui programador, então tinha programador, a gente entregava projeto, mas eu ainda fazia muita coisa. E aí ela entrou para me ajudar nessa parte financeira, a primeira coisa, né? E aí, legal do desenvolvimento familiar, parênteses, é que a Carol sempre teve problema com dinheiro. Por quê? Porque ela só gastava muito. Não fazia gestão direito, né? Então sempre foi um conflito nosso. Brigas, discussões, muitas. Hoje, ela cuida de todas as finanças da casa. Todas as finanças da casa. Eu nem olho mais pra conta. Então, E ela cuida das finanças da empresa todinha. Isso faz sentido aquilo que a gente falou, né? Tem coisas que lá dentro da empresa... Pressão nela também. A gente cresce dentro de casa, porque a família é o grande empreendimento, né? A gente tá a família. Aqui, a gente está falando aqui de negócio, mas na verdade o grande empreendimento é a família, os filhos, demais esse é o grande empreendimento. Demais. Então, tu já percebe, eu ia te fazer essa pergunta aí, né? Então, eu já tenho uma boa resposta, que muitas das coisas que a gente tem desafio, né, de coisas dentro da empresa, são coisas que moldam também até caráter, né? Não é só habilidades, né, mas coisas da nossa própria quase que identidade daquilo que a gente era reconhecido, agora a gente já cresce nisso. Né? Demais, assim, poder ver o desenvolvimento dela, tudo que ela tá aprendendo, tudo que ela tá fazendo, é demais, assim, eu olho e falo, tu é uma super mulher. Eu vejo muito das publicações, das coisas que vocês fazem. A Carol tá sempre em todos, né? Todos os eventos. Ela trabalha mais que eu já. Certeza. Ela participa muito de tudo que a empresa faz, né? Eu vejo a Carol envolvida em todos os eventos, né? E tem um negócio que aconteceu muito legal, né? Então, olha, foi uma virada agora. Foi uma virada, o curso. Mas antes do curso, foi a primeira virada. Quanto é que é o curso? 40 mil. Cara, ela total da incrédula. Cara, que nava, que M que tu vai fazer, sabe? Tipo, tu vai gastar isso no curso, tipo, não vai adiantar nada, sabe? Eu falei pra ela assim, a gente falava e conversava, falei, olha só, vamos fazer o seguinte, se não funcionar esse curso, não servir pra nada, eu não faço mais nenhum curso. Pode apostar que eu não vou fazer. É minha última esperança. Não é que o curso vai mudar minha vida. A gente sabe que depende de nós, do nosso movimento, das nossas ações. Mas a realidade é que a gente precisa de alavanca. E eu tava buscando uma alavanca. Porque eu não tava sem mentor, eu tava sem nada. Eu tava berlinda sozinho, tentando empurrar um barco. Né? E cada um remando pra um lado, tava difícil. E quando não tem norte, tem que buscar um. Eu tava falando isso com o Alexandre, né, que às vezes as pessoas elas querem esperar a empresa crescer para elas crescer um pouco, e ao contrário. Primeiro tu cresce e a empresa vem junto. Né? Tu tem que te desenvolver. E eu fui atrás desse desenvolvimento. Ela reticente total e tudo mais. Vamos dar essa confiança, vamos dar esse voto. Vamos. Tá bom, vamos dar. Ela não querendo, não acreditando, e eu, literalmente, sério, última esperança. Se não fosse pra isso aí, né, de novo, né, não é porque eu botei todas as minhas fichas naquilo. Eu apostei que eu estava indo para um lugar que eu ia desbloquear as minhas skills, que eu ainda não tinha. Mais um aprendizado. E eu fui, e ela foi também. Cara, foi um choque. Um choque. Foi... A Carol entrou como mulher ajudante do Rodrigo. Voltou uma empreendedora. Assim, tipo um batismo, que o nego voltou. Cara, não tem, ficou irreconhecível a mulher que ela se transformou em 3 dias. Eu também, fiquei mais louco do que o Batman. Mais louco que o Batman, querendo fazer tudo, e aí começou um monte de coisa que eu comecei a fazer, que tu começou a ver, de rede. Tipo, a velocidade que tinha, se a gente fosse fazer um gráfico, e é impressionante o retorno que vocês tiveram, principalmente no último ano, né, de todo o negócio, né, o jeito que vocês tocam a empresa, e como é importante essa baixar a guarda, né, e esse reconhecimento, olha, eu preciso crescer, eu não tenho esse tamanho, eu quero chegar lá. Outra coisa que eu não falei também, né, que eu ia perguntar, mas eu vi isso acontecendo, como foi importante também, né, que a Helix hoje também, né, pelo crescimento que ela teve, ela tem olhado muito para o próximo, né? Se tu tivesse lá no início, lá, né, de quem sabe vai para Irlanda ou alguma outra coisa, quem sabe até a questão, né, de eu vi agora vocês fazendo uma ação lá num abrigo, né? Pô, tem crianças que estão no abrigo, que estão sendo cuidadas, tem famílias, né, que hoje
né, já tem, né, a sua provisão financeira por causa da Helix. Então, quando uma pessoa não desiste, olha só o ecossistema gigante, né? Ele já apareceu lá, luz vermelha, a gente tem que encerrar hoje. Olha aí, ó, chegou Então, o Rodrigo queria, né, não sei se o Alexandre quer dar uma palavra final aí também, né, da gente dar as nossas últimas frases aí para, agora de forma bem direta mesmo para a câmera ali, para as pessoas que estão assistindo, né? Olha, se tu está pensando em empreender, né, quais os sinais, né, tanto divinos ou da intuição, né, que já estão apontando aí para tu começar um negócio. Olha, se eu conseguir, tu também consegue. Então eu vou dar uma mensagem aqui, depois o Alexandre vai e o Felipe. A gente também tem com o Felipe lá de Santa Cruz, né? Sempre que eu tenho internet, eu falo com o Felipe. Então, vou dar uma mensagem, dar a mensagem final e o Rodrigo fecha para mandar essa dose de encorajamento aí para os que estão empreendendo, né? Minha mensagem é: olha, não sei o que tu está vivendo aí com a tua família, com a tua empresa, com o teu negócio, mas o nosso desejo é que tu não desista, né? Nosso grande desejo é que tu olhe novas possibilidades, né? Quem sabe em algum momento aí faça tua oração, procura, como o Rodrigo aconteceu aqui, né? A empresa dele cresceu muito quando ele foi procurar ajuda, né? Uma mentoria, foi estudar, né? Então, não desiste, porque pode ser que tu está aí, né, a um dia, uma hora, uma oração de distância da virada. Então, avança, não desiste, porque, né, quem sabe tu é o próximo a estar aqui com a gente, contando, dizendo que eu não desisti e hoje eu posso abençoar minha casa, minha família e muitas pessoas. Alexandre. Eu estava pensando ali naquela coisa que tu falou quando eu te perguntei de desistir. Tu teve essa experiência de quase fazer ir para Irlanda, e aí tu teve aquele momento em que tu decidiu assim, não quero ir, né? E o impacto que provavelmente isso aí causou, né, por tu não ter ido. E aí eu tive esse pensamento, né, de que muitas vezes Deus nos deixa experimentar uma coisa até quase acontecer, para a gente realmente ter aquela sensação como se já tivesse acontecido e a gente ter certeza que não era isso que a gente queria. Boa. Né? Porque daí é uma coisa que tu fecha aquele capítulo, tu não fica mais pensando, mas eu devia ter feito aquele negócio. Então, eu acho que muitas vezes na vida acontece isso, né? E muitas vezes as pessoas pensam nisso como uma frustração, né? Não deu certo, mas na verdade é uma experiência de Deus para te ter certeza que tu não queria fazer aquilo e que agora as coisas que tu decidiu fazer vão estar mais vinculados com o propósito dele, né? Como o crescimento da empresa depois, né? Quantas pessoas, né? Eu fico imaginando quantas pessoas tu está abençoando e impactando pelo trabalho que tu faz, né? E pelo produto que tu entrega ou pelo impacto que esse produto causa na vida das pessoas e nas empresas. Então esse é o pensamento que eu fiquei agora, nesse momento. Bom, para você que está aqui nos assistindo, trazer uma mensagem que entre no seu coração no seguinte sentido: que você primeiro plante. Se você já plantou, regue. Se você já regou, você pode ter certeza que a colheita vem. Ora mais, ora menos, ela vai chegar. Normalmente, você está numa barreira, num limite perto de uma desistência, e é exatamente nesse limite de desistência que você está 1% mais próximo para uma virada absurda na sua vida, no seu empreendimento, na sua carreira, e que aí a coisa vai fazer sentido e você vai chegar naquele ponto que a gente estava falando aqui: eu quase desisti, eu não desisti, e a coisa virou. E funciona assim mesmo, e é para todo mundo, não é só uma história crescente, né? Então, profetize o tempo todo o quanto você quer almejar, eu quero ganhar, eu quero receber, né? Retribua também a Deus, né? E leve a Ele todas essas bênçãos, né? Agradeça a Ele, dê glória a Ele, porque no fim a vida espiritual e o nosso destino é igual para todo mundo. E sempre procure abençoar as pessoas ao seu redor, né? Então, no fim das contas, uma empresa nada mais é do que uma fazenda onde vai abençoar muitas famílias, e você pode ter certeza que essas famílias todas vão
se sentir honradas, vão se sentir felizes, e a gente não tem que se preocupar com quem não gosta ou com quem não se agradou, porque nós não estamos aqui para agradar todo mundo, nós estamos aqui para desfrutar, prosperar e lutar, né? Lutar por esse capítulo de vida que a gente vive em cada momento e nos torna mais resilientes, né? Então, fé, foco, força, resiliência, e eu acho que é isso. Estudo, prática, treino. Tem amigo que fala, toda vez que a gente fala assim, eu vou tentar fazer alguma coisa, e corta, a gente fala assim, olha, quem tenta, nunca pode ser que não consiga, mas quem treina fica um pouco melhor, então tu vai tentar, vai treinar. Ele sempre fala isso, não, cara, então eu vou treinar pra ficar, se eu não acertar, eu tô melhor pra próxima tentativa. O tempo todo é treino, né? A vida é um treino, o tempo todo. Rodrigo, obrigado aí, cara, por estar com a gente. Sei que foi difícil. Tem mais 2 horas aí? Foi difícil conseguir o Rodrigo, né? A gente ficou atrás aí umas 2 semanas. Obrigado por ter aceitado. Demais. Que Deus continue abençoando a tua vida, abençoando os teus negócios. E quem não conhece aí o negócio, né, entra lá, Ilix, tá no Instagram e tá nas redes, dá para ver que é uma empresa de referência, né, no segmento. O Rodrigo fala com humildade ali, né, o crescimento e tudo, mas é uma empresa sólida e se for ver os clientes que ela atende, são os melhores escritórios de advocacia, cara, do Brasil. Grandes marcas, né, procuram ele também, né, então o Rodrigo falou de um jeito muito simples aí. Isso é uma característica tua, né, porque a humildade precede a honra, né, o orgulho precede a queda. Então, tu falou com bastante humildade, mas eu conheço, né, eu sei a grandeza, cara, das coisas que tu tá fazendo. Tu fez parecer simples aqui, né, a grande empresa que tu construiu. Deus te abençoe, cara, para que a empresa cresça, né, que a empresa continue abençoando muita gente, mas que o teu coração ali continue no lugar certo, né? O teu coração, né, a tua mente continue no lugar certo. Né? Se tu tem um propósito, Deus tem uma missão, isso aí é o que mais tem valor, né? Verdade. O resto das coisas a gente ajusta. E manda um beijo pra Carol, pra Zoe e pro Arthur. Pode deixar. Eles são demais, eu tô com saudade também. Fechou? Obrigado. Fechou. E para quem chegou até aqui, né? Então, se curtiu esse episódio, dá um like aí. E segue o canal, divulga isso aí. Esse podcast é feito para vocês, né? E a gente precisa da ajuda também de vocês para impulsionar e chegar em mais pessoas, tá certo? Valeu. Bora. Cada queda, cada chão, uma força, uma lição, um testemunho real de fé e superação. Histórias que tocam o coração, conectando vidas com emoção. Cada luta, uma bênção, cada dor, uma canção, pra nos inspirar, pra gente continuar. Pessoas comuns que impactam vidas, caminhos difíceis, uma saída pra nos fortalecer e nos inspirar a vencer. Cada luta, uma bênção, cada dor, uma canção, pra nos inspirar, pra gente continuar. Pessoas comuns que impactam vidas, caminhos difíceis, uma saída pra nos fortalecer e nos inspirar a vencer. Cada luta, uma bênção, cada dor, uma canção, pra nos inspirar, pra gente continuar. O impossível se torna possível quando a gente entende quem controla o final. Somos prova viva, somos ação de esperança e transformação. Cada luta, uma bênção, cada dor, uma canção,
a gente continuar.